Vocês conhecem esse programa aqui, o OTS? OBS, aliás. Alguém conhece o OBS? Sim? Legal, esse programinha é bacana também. Para gravação de tela, né? Bueno, então as nossas justificativas, né, elas estão de acordo com os nossos benefícios, né? Outro lugar onde podemos encontrar respostas relacionadas a isso, né, é nos nossos requisitos, né? Os requisitos também, eles de alguma forma vão estar relacionados aqui com as nossas problemáticas, né? Iniciar o conhecimento em gerenciamento de projetos, etapas obrigatórias do curso, né? Então, claro, nós vamos cursar, esses requisitos têm relação com as justificativas, né? Atingir no mínimo 70% de desempenho, né? Então também cumpre aqui, né? Tem a ver com as justificativas, né? Elas estão relacionadas, né? E outros é as entregas, né? Outro lugar que a gente pode relacionar a justificativa é com as entregas, né? As entregas que a gente vai fazer contemplam, né, as justificativas, né? Contemplam o que a justificativa pede, né? Então vão contemplar, porque a gente vai fazer entregas, né? Por exemplo, a questão dos exercícios são práticas conceituais, assim, né? Apresentação de supertimes, dinâmica interdisciplinar e apresentação de portfólio vão estar direcionados aí às competências individuais, né? As competências pessoais, né? do sujeito que trabalha em gerenciamento de projetos. O plano de projeto vai estar relacionado com as áreas de conhecimento do PMBOK lá, né? Então, sim, né? Essas entregas vão contemplar, né, as justificativas do projeto, né? Então, essas são verificações importantes, tá? Se a justificativa está conectada com esses três, não necessariamente ela vai precisar estar conectada, mas é um indício, né, de amarração do projeto, né? É um indício que o projeto está coerente e está consistente, né? Aquilo que eu estou falando nas justificativas, na minha definição de escopo, né, de atribuindo o que eu preciso fazer, contornando o que eu preciso fazer, as minhas entregas, por exemplo, né, elas têm que estar amarradas com esse planejamento inicial aí, né? Então, esses são lugares onde a gente pode encontrar essas respostas, tá? Se as nossas justificativas estão bem colocadas, né? Se todas as justificativas são sanadas, né? Ou os problemas, né, são resolvidos. Se tu achar algumas, se tu por acaso colocar justificativas ou problemas que tu não conseguiu resolver no projeto, tu vai encontrar isso, né? Bom, então eu vou ter que botar mais um grupo de entrega, vou ter que acrescentar algum requisito, né? Eu vou ter que mexer aqui, né? Se eu ver que algum problema, né, tiver solto, né, sem solução, né, eu vou estar analisando os benefícios, vou estar analisando os requisitos e vou estar analisando os grupos de entrega para ver se eu consigo solucionar essa falta, tá? Então, aqui no nosso projeto, a princípio, está tudo certo, tá? Contempla, né? Segundo passo, né? O objetivo se revela suficiente e necessário, né? O objetivo SMART, né? Ele se revela suficiente e necessário. O objetivo fala muito ele trata assim de uma delimitação bem geral assim do escopo, quase uma descrição geral do escopo, assim, sem dar muitos detalhes, né? Ele contorna o escopo assim, né? De maneira bastante generalizada, né? Então essa é uma pergunta a segunda pergunta do passo 2, né? O objetivo se revela suficiente e necessário, né? Então vamos pensar aqui, ó, outras perguntas que levam a responder essa pergunta principal aqui, né? Supera as justificativas e atinge os benefícios, né? Ou seja, ele faz essa ponte entre
o nosso objetivo faz essa ponte de superar as justificativas e nos levar para o benefício, né? Nos transporta do passado para o futuro. Vamos analisar, né? Concluir a disciplina de gerenciamento de projetos até dia 22 de fevereiro no modelo EAD. Né? Então, né? Participando, ou seja, etapa obrigatória do curso, né? Participando das atividades propostas, atingindo um desempenho mínimo, ou seja, ele pega necessidades de conhecimento, etapa obrigatória do curso, né? E dá uma data, né? Então, concluir a disciplina até uma data, né, no modelo EAD, né, etapa obrigatória do curso, participando das atividades propostas, né, iniciando o teu conhecimento, atingindo um desempenho mínimo, né. Então está interrelacionado aqui, né, então ele nos transporta, acho que está ok, é um objetivo SMART, né. Poderíamos enriquecer, outra pergunta, né? Esse objetivo poderia, nós poderíamos enriquecer o objetivo SMART? Né? Às vezes tu não consegue fazer essa conexão, né? Tu não consegue fazer essa conexão, né? Ou tu acha que tu poderia enriquecer um pouquinho mais, definir um pouquinho mais o teu objetivo, para que daqui a pouco novas necessidades surjam, né? Novas situações surjam, né? Poderia enriquecer ele, né? Ou então o objetivo SMART ele poderia estar excessivo, né? Poderia retirar algo. Será que eu não estou falando demais aqui no meu objetivo SMART? Será que eu não teria algo que eu poderia retirar dele, né? Também essa análise tem que ser feita, né? Então analisar se enriquece as justificativas e benefícios ou se remove elementos do objetivo analisar se enriquece as justificativas e benefícios, né, para trabalhar justamente, né, enriquecer aqui, para daqui a pouco tu enriquecer esse objetivo também para relacionar as justificativas e objetivos, ou se remove o elementos do objetivo objetivo SMART, né? Então essa é a análise, colocar ou tirar, né, questões aí do objetivo SMART. Então a gente manteve, tá? Manteve o objetivo. Produto. Todos os requisitos, passo 3, né? Vamos responder a seguinte pergunta: todos os requisitos têm dono e definem o produto? Pergunta a ser respondida. Todos os requisitos têm dono e definem o produto? Cada requisito refere-se ao produto? A princípio, sim. Cursar a disciplina, né? Conclusão da disciplina com sucesso. Cursar a disciplina de metodologia através de metodologia emergencial, né? Atingir um mínimo de 70% de desempenho. Refere-se, né? Refere-se ao produto. Se não refere-se ao produto, não seria uma restrição? Aí entra uma questão assim, às vezes a gente coloca algo nos requisitos que não é um requisito, mas sim uma restrição, né? Ou vice-versa, ou tu pode daqui a pouco pegar um requisito e colocar na restrição, né? Então avaliar isso aqui, né? Se não pertence ao produto, se esse requisito não se refere ao produto, será que ele não está se referindo a uma restrição da equipe e dos grupos de entrega? Será que está bem posicionado esse argumento, né, aqui? Essa é a pergunta. O dono de algum requisito é stakeholder? É um stakeholder? Se for mais de um dono, numere em ordem de importância. Temos donos aqui desses requisitos, né? O mais importante provavelmente é o cliente. O cliente. Ou seja, esses meus requisitos têm dono, né? Algum stakeholders está interessado no meu requisito? Ou mais de um stakeholder está interessado no meu
nos meus requisitos. Por exemplo, metodologia AD, cursar metodologia AD. Bom, tem vários. Tem eu, né? Cursar através de metodologia emergencial. Eu sou interessado nisso, né? A FURG e a Escola de Engenharia são interessados nisso, né? Atingir um mínimo de desempenho de 70%. Eu sou interessado nisso. A Escola de Engenharia é interessada nisso, né? Então, são vários stakeholders aqui interessados nos requisitos aqui, né? Esses requisitos, né, de qualidade, eu tenho que atender os meus stakeholders, né? E provavelmente o meu cliente, o professor, seja o cliente de vocês, porque vocês têm que entregar. Eu sou talvez a pessoa mais importante, os stakeholders mais importante em relação a esses outros aqui que eu coloquei, porque é para mim que vocês têm que mostrar desempenho e nós vamos se comunicar através de uma metodologia EAD. Então talvez eu seja visto, né? E é interessante colocar em ordem de importância, de repente uma numeração, né? Aqui no post-it, né? De ordem de importância desses stakeholders. Quanto mais requisitos esse stakeholder tiver envolvidos, né? O stakeholder estiver envolvido, mais importante ele vai ser, né? E esses stakeholders, né, a gente está atento à importância desses stakeholders, ele é fundamental, tá? Então esse é o passo 3, né? Analisar meus requisitos. Então meus requisitos eles vão estar relacionados com o meu stakeholders, né? E com o meu produto, evidentemente, né? Quarta pergunta: alguém não contribui para as entregas, né? Algum membro da equipe, no caso, aqui vocês estão trabalhando sozinhos, mas digamos que vocês têm uma equipe de várias pessoas, né? Essas pessoas, né? Elas têm que estar diretamente relacionadas com um grupo de entregas, né? Elas têm que ser responsáveis ou têm que estar de alguma forma linkadas com esses grupos de entrega. Se alguma pessoa estiver solta aqui, ela não estiver relacionada aqui, ela está sobrando, ela está mal posicionada, ela tem que ser revista, essa pessoa, né? Ela tem que estar ser responsável ou estar envolvida com algum grupo de entrega. Então essa é a pergunta, né? Alguém não contribui para as entregas, né? Identificar na equipe quem é o gerente de projetos, né? Dentro da equipe aqui pode estar o gerente de projetos, né? No caso são vocês mesmos, né? O gerente de projetos, né? Relacionar com setas ou números, né, os membros da equipe com as entregas, isso aqui, né, que a gente está fazendo essa relação, né, e os responsáveis pelas entregas devem estar sob influência do gerenciamento de projetos. Isso é interessante, né? O gerente de projetos ele tem que ter influência direta, total sobre essa equipe, né, porque essa equipe é responsável, os membros dessa equipe vão ser responsáveis pelos diferentes grupos de entrega. Então o gerente de projetos ele precisa estar, né, controlando totalmente essa equipe. Porque se ele não estiver controlando, se uma dessas entregas depender de uma pessoa fora da esfera de influência dele, por exemplo, depender de uma pessoa fora da equipe, fora da FURG, por exemplo, um subcontratado, enfim, alguma coisa do tipo, vamos pensar assim, que um dos grupos de entrega aqui, por exemplo, a apresentação dos super times, né? Se daqui a pouco essa entrega depender de alguém que está fora da nossa área de influência, pode ser que a gente não consiga fazer com que essa pessoa entregue isso no prazo, né? Me entregue alguma coisa no prazo, tá? Então essas pessoas, né, que estão relacionadas aos grupos de entrega tem que estar sob influência do gerente de projetos. E o gerente de projetos tem que ter a maior influência possível nos stakeholders, né? Vocês têm, por exemplo, que ter influência sobre mim, né? Por exemplo, que é o professor, que é o stakeholder mais importante, vocês têm que ter algum nível de influência de comunicação, enfim, sobre o stakeholder, né?
isso. Esse é o quarto passo. Quinto passo. Bom, vou deixar vocês dando uma refletida aqui. Só me dá um minutinho. E aí, Fernandão? E aí? E aí, papai? Ai, ai, tá bravo. Correria do caramba. Ah, tá louco, Fernando. Que tá uma correria só, mano? Uhum. Bom, voltando. Passo 5, então. A respeito de formulação de premissas, né? Premissas. O que contamos ser provido pelos stakeholders? Uma pergunta, né? O que contamos ser provido pelos stakeholders? Né? O que os stakeholders têm que nos prover? Né? Isso é uma fonte de premissas, são aquelas balizas que a gente precisa. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim que a gente vai executar um projeto, uma construção de estrutura metálica, né? Uma montagem de estruturas metálicas, né? Para um determinado cliente, e a gente considera como premissa, por exemplo, o regime de chuvas, né? Considera um número X de quantitativo de chuvas, por exemplo, dias parados por conta de chuvas, né? Considera, por exemplo, que o cliente, como a gente vai trabalhar no canteiro do cliente, né? Considera o seguinte, que o cliente vai nos fornecer movimentação de carga, né? Essa pode ser uma premissa também. Ou seja, são balizas, né? São tópicos aos quais tu tá porque o projeto, porque a elaboração de um plano de projeto, ela é ela é um pouco de trabalho meio futurologia, né? Tu trabalha com um processo de previsão do futuro, né? Então não é algo preciso, né? Tu trabalha o planejamento de projeto, ele trabalha com a incerteza, né? Então, só que para te cercar, né? E existem no teu projeto existem inúmeras possibilidades, né? Várias e várias possibilidades possíveis, né? De desenvolvimento do projeto ou de caminho que o projeto possa tomar. Só que se tu trabalhar com muita abrangência, né? Tu não consegue prever o projeto, elaborar o projeto. Tu precisa de balizas, né? Tu precisa ir te referenciando, delimitando as coisas, limitando as coisas, né? Para te buscar um caminho, né? Mostrar o caminho que tu percorreu, né? A questão da movimentação de carga, por exemplo. Bom, poderia não ter movimentação de carga? Poderia, né? Poderia ser o cliente dizer assim, ó, não, eu não vou te fornecer movimentação de carga. Então tá, sem problemas, né? Não vai me fornecer movimentação de carga, então eu vou prover a movimentação de carga. Aí o meu planejamento vai ser outro, né? Afinal de contas, a movimentação de carga, né? Alocação de guindastes, enfim, isso impacta significativamente no projeto, né? Agora, se o cliente vai me fornecer aí, né, a movimentação de carga, aí é outra, né, é outro planejamento financeiro e de logística, né, enfim, né? Então, as premissas, elas vão balizando o projeto, né? E aí é o seguinte, a primeira pergunta, né, o que contamos ser provido pelos stakeholders, né? E aí eu já acrescentei do que a gente tinha discutido na aula passada, nós tínhamos 2 premissas só, né? Eu acrescentei como premissas aqui o seguinte, né? Vamos seguir lendo aqui, depois a gente
O que eles precisam então nos fornecer? O que os stakeholders precisam nos fornecer? Né? Quais condições iniciais para começar o projeto? O que a gente precisa para começar o projeto, para começar a trabalhar? Né? A gente precisa de um recurso inicial, por exemplo, né? Normalmente acontece isso, né? As empresas precisam de um recurso financeiro inicial para começar a trabalhar. Né? Qual stakeholder deve fornecer tais condições? Né? Fatores tecnológicos foram lembrados em stakeholders e fatores externos, né? Fatores tecnológicos, né? Foram lembrados, né? Que premissa faltou escrever sobre eles? Né? Vamos dar uma analisada nisso. Né? Então, professor, né? O que a gente espera do professor? Né? Bom, que ele forneça conteúdo bibliográfico. Né? Aqui eu identifico ele, né? Professor, né? Fornece conteúdo bibliográfico e professor fornece orientações para a realização das atividades. Né? Então, o professor ele precisa nos fornecer material bibliográfico e ele precisa nos fornecer orientações para as atividades. Né? Fatores tecnológicos, computador, né, provedor de internet, computador. Né? O computador é um fator tecnológico, ele não pode quebrar. Né? Ele não pode, assim como o provedor de internet, o provedor fornecerá internet estável. Né? Então essas são premissas. Né? Sem internet estável, né, eu tenho dificuldade de trabalho. Né? E as equipes externas, né? Aí acrescentei mais um stakeholder aqui. Né? Equipes externas, no caso, as dinâmicas interdisciplinares que nós vamos fazer junto com equipes externas, né? Da nossa disciplina, né? O que a gente pode considerar em relação a isso, né? Que os horários serão compatíveis com equipes externas, né? Nossos horários de trabalho, nós vamos organizar nossos horários e isso vai ser compatibilizado, né? com as equipes, né? A gente vai conseguir juntar os horários, nós vamos conseguir se reunir em horários compatíveis, né? Então, as equipes externas são stakeholders, né? Equipes diretamente interessadas no nosso projeto. Né? E delas esperamos compatibilidade de horários. Então a gente já vê que a gente já incorporou um pouco, bem mais, né? A gente já cercou um pouco mais o nosso projeto. Né? Então basicamente é isso. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper. Tá? Próximo passo. Passo 6. As restrições são colocadas como limitações do trabalho. Né? Essa é a moral das restrições. Né? Devem estar relacionadas a membros da equipe, às entregas, ao projeto como um todo. Né? Então as restrições elas estão relacionadas principalmente a esses dois aqui. Né? Membros da equipe e entregas. Né? E ao projeto como um todo. Escreveu algo na restrição que deveria ser requisito ou vice-versa? Né? Essa reflexão também é interessante. Então eu retirei algumas coisas aqui, eu modifiquei um pouco as nossas restrições, né? E deixei trabalho totalmente online, né? Como restrição. Isso se refere diretamente à equipe, né? Restringe o trabalho da equipe e restringe também as questões de entregas, está envolvido com as entregas, né? E aí eu coloquei uma restrição que é necessário trabalho em equipe para a execução das atividades. Né? Então, para executar essas atividades aqui que eu estou propondo, vocês vão precisar trabalhar em equipe. Se não trabalhar em equipe, né, há uma restrição, há uma dificuldade no trabalho, na realização de tarefas, né? Na apresentação dessas tarefas aqui. Então, as minhas restrições, elas estão relacionadas ou com a equipe, ou com o grupo de entregas, ou com as duas. Né? E também de alguma forma estão relacionados com o projeto como um todo. Né? Trabalhar totalmente online está relacionado com o projeto como um todo. A gente está falando aqui que a gente precisa de uma metodologia emergencial, né? Cursar através de metodologia emergencial. Né? Necessidades de trabalho em equipe está relacionados também com a disciplina de gerenciamento de projetos, né? De iniciar o conhecimento de gerenciamento de projetos,
né, de conhecimentos práticos em gerenciamento de projetos, né? Então isso está relacionado com o projeto como um todo também. Passo 7, né, a respeito da avaliação dos riscos, né? Todas as premissas geram riscos, o risco é a negação da premissa. Veja bem, que interessante isso, né? Avaliar os riscos relacionados às entregas, né, baseado numa avaliação de importância, se planeja as ações de risco. Tá. Todas as premissas geram riscos, né? O risco é a negação da premissa. O que eu quero dizer com isso? Computador não falhará. É uma premissa, né? Parto do princípio que eu tenho um computador, né, que ele vai funcionar. Agora, se o meu computador quebrar, o que eu faço? É um risco, né? Então a negação, né, ou seja, ou até a gente pode mudar isso aqui, na verdade, né? Computador funcionará. Vamos colocar assim. Então, o risco é a negação dessa premissa, ou seja, a premissa é aquilo, é a nossa baliza, é aquilo que a gente vai se orientar para elaborar um cronograma, elaborar custos, elaborar uma estratégia de trabalho, né? Então é a nossa baliza. Agora, se essa baliza for para o saco, se essa nossa referência for para o saco, todo o nosso planejamento vai para o saco. Eu estava considerando isso na hora de me planejar, né? Então, a negação da premissa, a negativa da premissa é um risco, né? Ou seja, causa quebra do PC, né? Risco, ficar sem equipe, ficar sem equipamento básico de trabalho, né? Efeito, não tem acesso ao material, reprovação, né? Então o risco a gente coloca dessa maneira: causa, o risco e o efeito. A causa é a negação da premissa, o risco é o que vai acontecer se o computador quebrar, e o efeito, né, o que vai causar, aliás, o que vai causar não, o efeito desse problema, né? Internet instável, né? O provedor funcionar internet estável, né? A causa, internet instável, né? Perder as atividades, né? Um risco de perder, e o efeito, perder o aprendizado, né? Então a gente não conseguir acompanhar, né, problemas de internet, acompanhamento das aulas, acompanhamento das interações, né, das dinâmicas, tu perder por conexão, né, tu perde o aprendizado, né, tu não vai ser prejudicado com presença ou com, né, com coisas do tipo, até mesmo com notas talvez tu não seja prejudicado, mas tu vai prejudicar teu aprendizado, né? Então é um risco, né? Horários compatíveis com equipes externas, né? Horários compatíveis, né? A negação disso, né, causa incompatibilidade de horários entre envolvidos. Não temos compatibilidade de horário. Risco, não cumprimento dessas atividades. Efeito, nota baixa, reprovação, né? A gente não vai conseguir, então, essa incompatibilidade de horários, a gente não vai conseguir, vamos ter problema, principalmente nessa atividade aqui, dinâmica interdisciplinar, né? Que é a atividade que ela está diretamente envolvida, né? Não cumprimento das atividades, né? A gente não vai ter tempo para cumprir essas atividades, né? E esse não cumprimento das atividades pode gerar uma nota baixa, uma reprovação, enfim, né? Então isso é problemático, né? Então já adianto aqui para vocês já, né, que isso vai ser um problema, né? Compatibilidade de horários, e esse é um risco grave que a gente tem. E o que a gente faz com esses riscos, né? Baseado numa avaliação de importância, então nós vamos dar importância para esses riscos, né? Pode ter aqui, por exemplo, outros riscos, né? A premissa do professor não fornecer conteúdo bibliográfico, não fornecer orientação, também pode ser um risco, tá? Não coloquei aqui, tá? Mas pode ser um risco, né? Então, na medida que, né, se tu te planejou
contou com conteúdo bibliográfico, contou com orientação e o professor não forneceu, então tu tem um problema, né? Tu tem um problema que o teu planejamento, o teu projeto, ele está baseado nisso, né? Que o professor vai me dar conteúdo bibliográfico e o professor vai me dar orientação, né? Agora, se ele virar as costas e ir embora, não aparecer mais, né? Não fornecer material, né? Como é que faz, né? Como é que a gente vai trabalhar, né? Isso é um risco também. Não coloquei aqui, depois você pode colocar, né? E outras fontes de risco é analisar também, né? Vocês podem colocar mais riscos, né? Mais e mais riscos aqui, né? Na medida que vocês analisar os grupos de entrega, vocês poderiam, né, identificar riscos a partir da análise específica desses grupos de entrega. Sempre nesse sentido, causa, risco e efeito. E aí, claro, o que a gente estava falando, né? Nós vamos, baseado numa avaliação de importância, nós vamos dar importância para isso, e a gente tem uma técnica de separar esses riscos, tá? Né? Numa avaliação de importância, baseado numa avaliação, se planeja as ações ao risco, né? Baseado numa avaliação de importância, se planeja as ações ao risco. Nós vamos prevenir, nós vamos transferir ou nós vamos mitigar, né? Essas são estratégias macro, assim, né? São estratégias de ação, né? Prevenir, transferir ou mitigar, né? Isso aqui nós vamos trabalhar lá no gerenciamento de riscos, né? Eu vou pular um pouquinho agora, né? Não vou abordar isso. Nós vamos abordar, mas existe uma técnica, existe técnicas de dar importância, dar um valor para o risco, né? Botar ele numa matriz lá que a gente vai aprender, numa matriz de impacto e probabilidade de impacto, né? Que relaciona a probabilidade do risco ocorrer e o impacto que ele causa no projeto, né? Baseado no número que ele vai, na posição dele da matriz, né? Dessa matriz, a gente vai tratar esse risco com determinada estratégia, prevenindo, transferindo ou mitigando, dependendo da posição dele nessa matriz, né? Mas agora, inicialmente, vocês vão observar esses riscos, né? Vocês vão observar, levantar esses riscos, observar e vão identificar os mais importantes, né? E vão prestar atenção neles, né? Inicialmente aqui nós vamos fazer dessa forma, né? Depois a gente aprofunda mais essa questão de riscos, análise de riscos. Mas a gente consegue então ponderar esses riscos, né? E dar valores de importância, né? E porque se tu parar para pensar, o risco, tudo tem risco, né? Se tu levar o pé da letra, né? Se tu tá voltamos à questão da construção da montagem de uma estrutura metálica. Tu imagina num canteiro de obras, né, de construção naval, por exemplo, né, na EBR ali, na Ecovix, né, no antigo polo naval, tal. Tu imagina ali tu caminhando num canteiro de obras, né, de construção naval, né, a qualquer momento tu pode tropeçar e cair, né, tu pode bater com a cabeça, tu pode cair um negócio na tua cabeça, tu pode sei lá, sabe, tu pode ir no banheiro e pode acontecer qualquer coisa, né? Então existem riscos que são riscos pequenos, né? E que tu vai conviver com eles e vai, não tem o que fazer, entendeu? Senão tu vai ficar louco em função de risco e não vai andar o teu projeto, não vai fazer o projeto porque tem muito risco, né? Risco, até dentro de casa nós temos riscos, né? De cair e bater com a cabeça, por exemplo, né? Então riscos ele sempre vai existir, só que a gente não tem que dar níveis de importância, né, adequados, né? Nós temos que atribuir níveis de importância e aos mais graves planejar ações, né? Assim como os menos graves, planejar ações também, né? Mas ir convivendo com eles e monitorando, né? E os que são de pouca importância, digamos assim, né, a gente convive com eles, né, deixa rolar, né, não tem o que fazer. Senão a nossa vida vive em função de riscos, né, se cuidando. Então esse é o passo 7. E o último passo 8, né, o cronograma e o orçamento estão orientados por entregas? Né? As entregas e o cronograma estão relacionados?
o custo do projeto está dividido e ponderado entre as entregas, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Cada entrega dessas, né, vai ter seu cronograma aqui, seu cronograma bem macro, né? Esse é um cronograma macro. Obviamente que depois esse cronograma ele precisa ser mais bem detalhado para a questão de atividades mais específicas, né? Isso aqui é um planejamento geral de projetos, né? É um planejamento global. Então, esses grupos de entregas, né, estão relacionados com o cronograma, né? O cronograma aqui no Canvas a gente divide ele em quadrantes, em partes, em 4 partes. O primeiro, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 1 quarto, né, o inteiro. Né? Sempre nessa divisão de 4. Né? Daqui a pouco, se for mais interessante, 3 divisões também não teria problema, né? Ou de repente mais uma divisão, se fosse, mas o ideal, né, que o autor recomenda são 4 divisões. Tá? Então os custos, né, eles vão estar ponderados em relação às entregas, né? Digamos que a gente está falando aqui de construção de estrutura metálica, então, né, bom, a parte de comprar e receber material, né? Bom, é 10%, né? Seria uma atividade, seria um grupo de entrega, né? E teria uma ponderação, né, em relação ao custo total do projeto. Transportar toda a matéria-prima, transportar todo o material para o canteiro do cliente, instalar o canteiro, né? Então seriam mais 10%, né? Fazer a montagem da estrutura metálica seriam mais 40%. Né? Fazer o acabamento então da estrutura metálica, deixar ela acabada, retoques de pintura e tal, mais 30%. Então seriam atividades macro, né? Macro atividades, né? E cada macro atividade dessas, né, teria uma ponderação em relação ao custo total. Né? Aqui a gente fez em relação às nossas notas, né? O que vale cada uma dessas. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Então a gente começa então a fazer justamente essa costura, né? A gente começa a criticar o projeto no sentido da inter-relação que, por exemplo, os stakeholders estão diretamente relacionados com as premissas, que estão diretamente relacionados com os riscos. Então é uma linha horizontal aqui, né? Uma conexão horizontal aqui entre stakeholders, premissa e riscos. Equipe está relacionado com grupos de entregas, que está relacionado com cronograma. Então isso aqui é uma linha horizontal também, né? Restrições está relacionado aqui em cima, né? Não é à toa que ela está aqui embaixo, aqui, né? Como base entre equipes e grupos de entregas, porque são restrições ao trabalho do projeto, né? E assim sucessivamente. Tá? Alguma dúvida?